primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, digam amém. Amém. Capítulo de número 14, digam amém, irmãos. Amém. Vamos ler apenas 2 versículos, irmãos. Versículos de números 32 e versículos de número 33. O 32 diz assim, a minha Bíblia é revista e corrigida. A minha Bíblia diz assim: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tome vossos assentos, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero junto com vocês continuar um assunto que nós estamos tratando sobre maturidade eclesiástica, maturidade cristã. Porque ultimamente nós estamos vendo algumas coisas desandando no meio da igreja ou nas igrejas, e a gente, por querer o bem dos irmãos e nossa também, nós estamos tendo reuniões entre pastores e estamos tendo uma conversa de sempre passar informações e ensinamento para os irmãos. Os irmãos sabem que quarta-feira retrasada, porque quarta-feira passada foi a Santa Ceia, nós trouxemos um assunto sobre, com o tema Quando Eu Era Menino, e a gente trouxe aqui primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, não foi isso? E o versículo de número 11, eu não sei se os irmãos estão lembrados. E a gente explicou que Paulo se expressou daquela maneira, querendo dizer que ele já era adulto e não fazia mais coisas de menino, e encontra dentro da igreja algumas pessoas fazendo coisas de menino, por não saber levar, tocar uma obra, e principalmente na ausência do pastor. Na ausência do pastor, todo mundo é dono da igreja. Mas o que eu quero levar em apreço aqui, irmãos, é dar continuidade a esse estudo bíblico, porque eu disse no último ensinamento que eu estou aqui como um modelo de ensinamento. E estou mesmo, irmão. E estou mesmo como um modelo de ensinamento. Aí eu disse que a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, fala dos dons espirituais. Não foi assim, irmão? Depois eu disse que o capítulo de número 13 de 1 aos Coríntios, quem tem Bíblia, irmão, e lê ela, sabe que é isso que eu estou dizendo. Fala que o dom maior é o amor. Aí o capítulo de número 14 de 1 aos Coríntios fala exatamente que o dom da profecia é maior do que os dons das línguas estranhas, dos dons de línguas. E nós paramos lá nas línguas estranhas, não foi isso, irmão? Que a gente falou muito língua aqui, a gente falou sobre lebre come, alface couve, derenionte, aquilo tudo lá, tá? Mas agora eu quero continuar tratando agora sobre o dom da profecia, mostrando que esse dom é maior do que o dom de línguas. E quero tratar com vocês, em particular, a princípio, sobre profetas. Nós iremos falar sobre o canal, sobre o vaso, sobre o recipiente, tá? Que é a pessoa que recebe, porque o profeta, ele é o receptor que transmite a profecia. Em uma outra doutrina eu vou falar sobre profecia ou profecias. Nós iremos falar sobre o profeta. Nós iremos falar sobre o profeta. Tá certo? Então quero continuar dizendo que profeta ou profetiza, profeta é aquele ou aquela pessoa que, recebendo um dom de uma revelação, seja ela por sonho, por visão ou por uma questão êxtase espiritual, recebe de Deus uma informação e passa para a igreja, coletivo, ou passa individual para uma pessoa. O profeta é sobretudo um
porta-voz de Deus, né? Um porta-voz de Deus é aquela pessoa que transmite uma mensagem de Deus, e essa mensagem ela pode ser coletiva, né? Coletiva ou individual, diretamente para alguém, como aconteceu hoje comigo, né? Alguém veio na minha direção e divulgou a palavra de Deus. Então, o profeta, ele é um vidente, é alguém que fala por Deus. Porque, irmãos, vejam, Deus é muito estratégico, Deus é muito maravilhoso. Deus fez a criatura dele, o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e Deus quis falar com ele. A princípio, Deus falava na mente do homem, como Abraão ouvia a voz de Deus pela sua mente, né? E amputou aquilo como fé. Depois Deus se revelou na sarça a Moisés, e a sarça não se consumia. E aí veio as possíveis revelações de Deus, porque Deus quis um contato imediato e direto com o ser humano. Hoje nós temos a palavra, temos o Espírito Santo dele com a gente e os dons espirituais. É a forma de Deus falar com a gente e falar com a igreja. Mas Deus, pastor, ele quis criar um método para falar com o homem. E ele criou 3 métodos e eu já ensinei aqui. Alguém se lembra? Eu já ensinei aqui. No dia que eu estava falando sobre Saul que procurou a feiticeira, eu falei qual foi o método. Olha eu lembrando. É por isso que eu digo, irmão, sabe qual é o problema? É que vocês ouvem, mas vocês não absorvem. Por que somente eu tenho que absorver? Ah, porque o senhor é pastor. Não, irmão. Salmo 115 diz: guardei a tua palavra no meu coração. É por isso, irmão, está vendo essa igreja, irmão? Deveria de estar cheia, irmão. Mas alguns crentes procuram mais os seus interesses. Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês querem aprender. Querem aprender. Absorvam, irmão, a palavra de Deus. Guardem ela no seu coração. Anotem. Eu disse a vocês, irmão, existem 3 métodos. Ah, pastor, o senhor é pastor, o senhor teve chamada, o senhor tem que ensinar mesmo para a gente, então o senhor é que tem que absorver. Não é, irmão. Não é, todos nós precisamos absorver. Vejam aí, irmão, 1 Samuel, capítulo de número 28. Vejam os 3 métodos que Deus escolheu para falar com o ser humano. 1 Samuel, capítulo de número 28. 1 Samuel, capítulo de número 28, e alguém aí, com ordem de decência, lê o versículo 6. Nem por sonho, nem por Urim e nem por profeta. Se lembra, irmão, que eu ensinei, está lembrado agora, diaconisa? Que eu falei que Urim e Tumim era uma placa luminosa no peitoral do sacerdote e tal. E eram 12 pedras, 6 dizia que sim, 6 dizia que não. Do Senhor expliquei tudo isso. Então Deus escolheu esses 3 métodos para falar com o ser humano. Profeta. Então o profeta vinha e dizia, assim diz o Senhor, e mandava nele, quando era o Senhor que falava, né? Então assim, irmãos, Deus escolheu métodos para enviar, para falar com os homens, certo? Veja, e o profeta, como vocês viram aí, sonho, Urim, Tumim e profetas, né? Agora veja aí, irmão, Números, capítulo de número 12, versículo 6. Veja aí, Números capítulo 12, versículo 6. Escuta aí o que está escrito, vamos lá. Números capítulo 12, versículo 6. Sim. Sim.
Está vendo aí? E disse: agora ouvi as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Se tiver profeta no meio de vocês, eu a ele me farei ser revelado, ou em sonho eu falarei com ele. Então o profeta, quando recebe a mensagem do Senhor por meio da voz mental, ele sente na voz, ele sente no coração, ele sente na mente, ele sente no coração, ou ele tem sonhos, ele vai. Quantas vezes eu disse assim: eu sonhei aqui assim, tal, bem? Porque Deus também fala com o profeta no sonho. Numa quarta-feira eu disse: eu vi um casal passar nesse corredor. No domingo o casal chegou. Eu disse aqui uma vez: Deus me disse nas minhas orações, eu orando, aí veio a revelação que Deus quer trabalhar com alguém nessa rua aqui, um casal. Aí lá vem a irmã Silvana, sabe da irmã aí, que ninguém sabia o nome da irmã, disse uma irmã e tal, e pá. Então isso é Deus, irmão. Então isso é Deus, né? Isso é Deus, né, pastor? Isso é Deus. Eu estou falando de mim, que não tenho o dom de estar profetizando. O que dirá do pastor João, que tem um dom, da irmã Ana aqui, que tem um dom? Porque tem gente que tem um dom, irmão. Eu não tenho esse dom. Comigo é assim, de vez em quando, de repente. Eu acho que é quando Deus olha assim, que não tem profeta, e vem cá, esse cidadão aqui, a gente não vê ele profetizando. Mas uma vez a gente vinha de um culto, aí lá vinha a gente aqui andando. Quando a gente chegou no terminal do ônibus, a gente eu não lembro agora se a gente se afastou mais do grupo da comissão das mulheres. Não foi isso? Foi, a gente ficou mais na frente. Ele do nada olhou assim para mim e disse: olha, pastor, antes dele dizer, eu vou dizer o que foi que aconteceu. Eu conheço um casal, ou uma família de casal, e um casal estava se separando, e o camarada estava maltratando a mulher, e essa mulher precisava sair daquela casa refugiada, porque ele estava dando nela, maltratando ela. E eu conheci aquela família, e alguém pediu um favor a mim, com que eu recebesse essa mulher que estava sendo agredida em casa, porque ela iria viajar, ela ia embora. Então foi o que aconteceu. Eu disse: está certo, eu faço essa bondade, só que antes eu vou comunicar a minha esposa, porque ela precisa saber disso. A Josiane ficou nervosa, mas filho, tem razão, tem certeza, e não sei o que. Eu disse: vamos fazer esse favor, né? Vamos fazer esse favor, vamos ver isso aí. Só que eu estava querendo fazer um bem, mas não sabia o que poderia acontecer comigo se eu prestasse esse favor. Aí Deus revelou esse homem que não sabia de nada. O senhor se lembra disso ou não? Lembra? O senhor disse: olha, pastor. Não se lembra? Olha, pastor, veja bem, é uma mulher, viu? Ela está precisando de ajuda, o senhor quer acolher, viu? Mas o senhor está dizendo que não faça isso. Se fosse 3 dias antes, uma semana, eu poderia dizer que Josiane passou para ele, mas foi no mesmo dia, irmão. Foi no mesmo dia, irmão. Vocês estão entendendo, irmão? Eu estou dizendo assim porque existe profeta de vizinho, que sabe das coisas e vai contar para outro, para o profeta, entendeu? O tempo foi embora, irmão. Mas vamos lá. Então veja aí agora Jeremias capítulo 7, versículo de número 25. Jeremias capítulo 7, versículo de número 25. E alguém depois leiam 1 Reis capítulo 22, versículo 7. Alguém agora leia Jeremias capítulo 7, versículo 25. E depois alguém leia 1 Reis capítulo 22, versículo 7. Vamos lá? Sim. Agora eu gostaria que os irmãos, eu queria que os irmãos tivessem com raiva, feito eu estou, que a voz sai mais, né? A pessoa quando está com raiva, a voz sai mais. Vamos lá, irmã Diaconisa Cristina, vamos lá. Sim.
Está vendo aí o que é que ele está dizendo? Que todo dia é 7, né? Jeremias capítulo 7 e o verso 25, não é isso? Desde o dia em que os vossos pais, saíram do Egito, da terra do Egito, até hoje enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando. Está vendo? Os porta-voz, Deus mandando os porta-voz. Israel, cuidado, Israel não é assim, Israel é por aqui, ô cabeça, testa de ferro. Deus falando, é por aqui, Israel, é por aqui, é por aqui. Aí fica feito uma mula dando coisa, sabe? E Deus dizendo, Israel, é por aqui, Israel, o caminho é esse, mas Deus quer que seja esse, nem é o meu, nem é o teu, é esse, Israel. Está entendendo? Mandando o profeta, enviando, e Israel fazendo vista grossa. Agora veja, 1 Reis 22 e 7. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então consultava-se o profeta para ouvir a voz do Senhor. Consultava-se o profeta para ouvir a voz do Senhor. Porque o profeta é o porta-voz de Deus. O profeta é aquele que recebe a informação de Deus, a mensagem de Deus, e leva ou coletivamente para a igreja, ou universal para o mundo, ou então individual. Inclusive, existe também a profecia intrapessoal. É quando o profeta recebe a mensagem para ele mesmo, sabia? Deus fala com ele mesmo, dizendo, faz assim, não faz assim, é ou não é? Quem tem experiência sabe, vai por aqui. Quando Deus não usa alguém, Deus mesmo vem na voz e fala aos ouvidos, na mente e no coração. Isso é para quem tem experiência. Quem não tem, eu sinto muito. Então vamos lá, irmãos. Por esses versículos, a gente prova que o profeta é um porta-voz de Deus. É um dos métodos entre sonho, urim, que Deus escolheu para falar com o homem, cujo homem somos nós. E a mulher e as mulheres estão inseridas. O dom de profecia deve ser julgado nas igrejas. Veja bem, Paulo disse que o dom de línguas deve ser interpretado. Entendeu? O dom de língua deve ser interpretado. Porque se eu disser assim, Shalom, Shalom e Jerusalém, aí levanta alguém e interpreta que eu falei no hebraico, orai pela paz em Jerusalém. Alguém se levanta e interpreta, porque eu joguei a linguagem hebraica, embora ninguém conhecia. Está entendendo? Agora, quando ninguém se levanta para interpretar, porque foi em língua dos anjos, e aquela pessoa falou com Deus, irmão, eu estou mandando um manual. Veja aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Veja aí os versículos de número. Veja aí os versículos de número. Vamos ler, irmãos, o versículo de número, deixa eu ver aqui, 26 ao 29. Vá lendo aí, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 14, 26 ao 29. Vá lendo aí que eu vou dizendo aqui aos irmãos. Reparei, pois, irmãos, quando vos ajuntai cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, Olhe. tem língua, tem interpretação. Olhe. Faça tudo para edificação. Muito bem, edificação da igreja. Continue. Se alguém falar língua estranha, fale, e isso por 2 ou 4, uns 3, por sua vez, que haja
Só um instante, minha irmã, só um instante. Veja, versículo 27 está dizendo que se for línguas estranhas, haja intérprete. Se for línguas estranhas, haja intérprete. Agora vamos ver se for profecia. Continue. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Perfeito. 29. E fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Olhe. A interpretação da línguas estranhas, levanta-se alguém para interpretar. Se não houver intérprete, é língua dos anjos, a pessoa em si fala com Deus. Está na palavra, não está na palavra, irmão? Ou eu tenho que contestar com ela, ou eu tenho que dizer que ela está mentindo. Vamos lá. Mas se for profeta, levante 1 ou 2 ou até 3. E os outros, por que julguem? Porque a profecia precisa ser julgada. Veja bem, não é o profeta, é a profecia. Quando Paulo diz julguem, é julgar não o profeta, mas a profecia. Alguém já viu uma frase aqui dizendo assim: não toque no vaso? Não toque no vaso, mas experimente o que o vaso está dizendo, se é de Deus ou não. Por exemplo, se levantar um vaso e dizer assim: homem, deixa de roubo com o senhor, o que é que o senhor faz? O senhor está roubando? O vaso é mentiroso ou não? Justamente. Está entendendo? Eu estava com o Josiane, a gente contou, eu não sei se foi lá na pequenininha, na igreja, na congregação pequena. Alice, eu já ia dizer, mas chegou o irmão Isaquiel, era diácono na época, pelo amor de Deus, começou a chorar. O que foi, irmão? O vaso está dizendo que eu me prostituí. Quer dizer, se prostituiu é pagar o sexo, é andar com uma prostituta. Ele praticou uma intimidade e pagou pelo sexo, se prostituiu. E eu não fiz isso, meu irmão. Eu sou um homem casado. Eu disse: se tu fizesse o que com o vaso, rapaz? Eu fiquei calado chorando. Ah, se fosse comigo. Eu dizia: sai dele ou sai dela, espírito mentiroso, Satanás. Não, é isso mesmo, pastor. Falso profeta. Aí por que tem que julgar? Tem que, Paulo disse, veja aí, irmãos, 1 aos Coríntios capítulo 14, versículo de número 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Pode, irmã, aproveite. Bom, veja bem, vamos lá. É importante, eu vou explicar, irmã, 2 questões porque nós devemos julgar. Julgar o profeta e a profecia. Certo? Principalmente a profecia. Eu vou lhe mostrar por quê. Entendeu? Por que devemos julgar? Quando a gente lê isso aqui, a Bíblia não vem dizendo por que é que a gente tem que julgar. Mas não está dizendo aqui, irmão. Mas em outros livros mostra. Isso aqui, irmão, é uma maravilha. Quem conhece, isso é um manual, irmão. Sabe o que é que diz Josué capítulo 1, versículo 8? Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nela de dia e de noite. Porque fazendo assim, tão prudentemente te conduzirás na tua entrada e na tua saída. Porque na maioria das vezes eu tenho sucesso. Porque na maioria das vezes eu cresço. Porque na maioria das vezes, tudo bem, vai surgir invejosos, mas porque normalmente dá certo para você, para mim? Porque a gente vai andando pelo manual. O manual está dizendo assim, e eu vou por aqui. Eu não vou me desviar dela. E olha que aparecem coisas para você desviar dela. Vai dizer: opa, até que você dá uma forazinha assim, depois aí você sente o espinho na carne e botando no lugar. Você está saindo, né? Então veja bem, primeira razão por que devemos julgar a profecia. E em dados momentos, quem sabe o profeta, mas a profecia. Veja aí, irmão, Deuteronômio capítulo número 13. Veja aí, Deuteronômio capítulo de número 13, versículo de 1 a 3. Veja por que a gente tem que julgar a profecia. E se for possível o profeta.
Deuteronômio, capítulo de número 13, versículo de 1 a 3. Eu quero tonalidade, eu quero ouvir os irmãos. Sim. O que é que você notou com isso? O que é que vocês notaram com isso? Deuteronômio 13, de 1 a 3. Que o profeta se usa. Daí uma razão porque devemos julgar. Porque existe profeta que se usa, pastor. Dá uma palavra, uma profecia e não foi papai quem mandou. Não foi papai quem mandou. Ele se auto-usou. Quer mais? Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Vamos lá. Sim. Olha que eu não lhe tenha mandado. Vamos lá. Sim, até o 22. Olha aí a resposta para a senhora. Vamos lá. Pronto. Então não foi o Senhor. Irmão Cristina, a senhora vai receber. Pronto, chegaram para mim e disse: para mim, Josiana, a gente novinho, sabe? Aquela seda. A gente novo no namoro, novo casado, novo em tudo, que agora a gente está nem por baixo. Novo em tudo. Disseram que, ela está dizendo que se aposentou. Disseram que a gente ia ter filhos, que ela ia engravidar, e não sei o que, e lá vai. Só se for na outra geração, meu irmão, porque nessa. Tá vendo? Só eu estou dizendo na outra geração, mas realmente não vai ter isso não, né? Na outra não vai ter, ela até que está certa. Ela até que está certa, né? Nem na outra ela até que está certa. Oi. Olha, irmão, ela está dizendo isso, mas pode que tem alguém que possa pensar ao contrário dela. Ô pastor, eu queria 3 gerações do senhor. Sim. Olha a história. Não, porque veja bem, a gente explicou na outra doutrina e aqui também saiu que quando alguém fala em línguas, haja intérprete. Quando não houver intérprete é porque a pessoa fala com Deus. A gente viu isso aí. A gente viu esses textos. Porque existe a língua dos homens, dialetos que a gente falou, e existe a língua dos anjos. A língua dos anjos, irmão, não tem quem interprete. Não tem quem interprete. Porque em espírito fala com Deus. Entendeu? Isso aí é relativo. Agora existe as línguas estranhas que são dialetos, vocábulo de outras nações que a gente fala. Eu conheço um pastor que não tem jeito. Aliás, 2 pastores que não tem jeito. Quando ele vai falar línguas estranhas, ele fala inglês. Ele não sabe nem o que é o inglês, irmão. Mas ele fala na medida, bem polidozinho. E há quem se levanta e interpreta. Tá vendo? Vamos continuar. Veja. Sim. Pronto, olha aí. Eu vou chegar nesse ponto, viu, irmã, minha dirigente? Eu vou chegar justamente nesse ponto. A mesma coisa da pergunta da irmã e a própria Bíblia respondeu. Quando é que a gente pode saber quando não é Deus, né? Quando a profecia não se cumpre. Agora vai chegar no ponto dela. Veja aí, viu? Veja aí, vai chegar lá. Veja aí.
Está vendo como é que a Bíblia vai? Já está na pergunta dos irmãos e a palavra vai. Mas a gente vai chegar lá. Veja bem, por que devemos julgar a profecia ou o profeta? Porque tem gente que se usa. Tem profeta que se usa. Por isso que Paulo diz: fale um ou dois profetas, ou no máximo 3, e os outros julguem, a igreja julguem, para ver se é Deus, para ver se a profecia é Deus, para ver se é Deus que está no vaso, está falando. Você está entendendo? Para ver se é Deus que está falando. Aí veja, vamos continuar. E qual é a outra questão? A outra questão é que, além de alguém se usar, o espírito maligno também usa a gente dentro da igreja, se passando por profeta. Amanhã eu vou botar no grupo que eu vou dizer aqui. Mas antes disso eu quero provar a luz da Bíblia. Veja aí, 2 Reis, capítulo de número 22. Veja aí, 2 Reis, capítulo de número 22. E vamos ganhar tempo, porque a gente só tem 20 minutos. E começamos num assunto como esse, meu amigo. 2 Reis, capítulo de número 22, versículo 10 a 22. São 12 versículos, mas é muito bom. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo de número 22, versículo de 10 ao 22. Glória a Deus. Ô irmão, perdão, é 1 Reis, fui eu que me equivoquei, vá lá. É 1 Reis, desculpe, viu? Fui eu que me equivoquei. 1 Reis, capítulo de número 22, versículo 10 a 22, veja aí. Sim. 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 Estava sentado cada um no seu trono. Certo. Vestido de vestidura reais. Certo. Olha aí, 2 reis sentados. Vamos lá. Na praça. Certo. Da porta de Samaria. Sim. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Eita, 450 profetas de Baal. Vai, Acabe, sobe para a guerra que tu vai ganhar. E Josafá olhou assim, desconfiou. Espera aí, 400 profetas dizendo que o rei Acabe subisse para a guerra que ele vai ganhar. Aí o rei Acabe, aí Josafá ficou cismado assim. Aí Josafá disse assim, não tem outro por aí não, ó, vai. Aí você tem um tal de Micaías aí, um profeta, mas ele fala mal contra mim. Não fala assim o rei, chama ele, aí mandou chamar. Aí ele já vinha dizendo. Aí quando foram buscar ele, disseram, ó, tem 400 profetas dizendo que o rei Acabe subisse e iria ganhar a guerra. Ele já foi dizendo que Deus não está na minha boca, eu vou dizer, rapaz. Não é o que esses profetas estão dizendo não. Quando chegou na presença dos 2 reis, ele disse, assim vive o Senhor. Josafá, não vai à guerra, porque tu vai morrer. Mas como ele vai morrer, rapaz? 400 profetas estão dizendo que ele vai ganhar a guerra. Eu vi o Senhor assentado no seu sublime trono, e a sua mão direita um exército, a sua mão direita e um exército, a sua mão esquerda. E saiu um espírito de mentira, e disse, eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas de Baal. Foi assim ou não, irmão? Está na palavra. Depois você vê, se 1 Reis, capítulo 22, versículo de 10 a 22, é porque eu olhei para o relógio e vi o relógio ir embora. Um ensinamento como esse, irmão, a gente tem que começar, eu acho que é de 7 horas. Não é não, pastor? Porque é bom, irmão, é a palavra que está ensinando a nós. Aí veio o espírito, vocês sabem dessa história, não sabe, irmão? Depois você vê, confira em casa. Um espírito de mentira na boca dos profetas. Foi por isso que João escreveu, veja aí, 1 de João, capítulo 4, deixa eu ver se é 4. Veja aí, irmão. 1 de João é 4. 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que foi que João disse. Veja aí. Alguém lê aí. Peraí. Vamos lá, devagar. Irmãos, não creias em todos os espíritos, mas provai
se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado. Irmão, você está por fora. Quando o vaso vem na minha direção, olha, quer testar um vaso aqui? Quem quer aprender, irmão? Quem quer aprender? Quem quer? Diga que quer, irmão. Diga que quer, irmão. Sabe quando um vaso é de Deus? Quando o vaso diz assim para tu: tu estás roubando e tu não estás. O vaso mentiu. O vaso mentiu. Tu estás fazendo isso que você não está. O vaso mentiu, não é Deus. Porque quando é Deus, Ele diz o que é, irmão. Se for adultério, Ele diz. Se for prostituição, Ele diz também. Se for uma bênção, Ele diz também. Também se for uma bênção, Ele diz também. É, irmão, Ele também diz. Porque eu sei o que Deus diz a meu respeito, irmão. Se vai me castigar, se me perdoou, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. Deixa eu dizer uma coisa que aconteceu essa noite. Eu me acordei, me levantei, 3 horas da manhã. Eu gosto muito de orar com talite. Aí eu peguei o talite e joguei o talite por cima de mim, só que eu estava sem uma camisa. Normalmente eu uso o talite por cima de uma camisa. Aí eu peguei o talite, coloquei ele por cima de mim, como se fosse uma toalha, um manto. Eu sempre usei ele por cima de uma camisa. Aí eu fui no meu joelho: meu amigo, hoje tu tem escolha, vida ou morte, qual vou aceitar? Olha, parecia uma espada entrando por dentro da minha coluna. Parecia que eu estava botando um cimento em cima dos meus ombros. E eu de joelho, eu disse: Senhor, Senhor. Aí eu disse: Senhor, se for dali que eu tiro, quando eu tiro para ali, passou. Aconteceu essa madrugada comigo, irmão. Eu estou passando essa experiência para você. O talite foi aquele manto, rapaz, que a mulher pegou no dizer de Jesus e ficou curada. É, meu pastor, sabe o que é que está faltando muitas vezes em mim e em tu? É sair de frente das televisões, deixar de estar vendo novelinha e filminho e vai ler mais a Bíblia, rapaz, para ter intimidade com o Rei da Glória. Não se ora mais o joelho para orar. Para com dor no joelho, te deita, fica estirada no chão. Porque posição não significa orar com Deus, não precisa de posição não. Mas tem condições de dobrar o joelho para Ele, dobre. Tem condições de se deitar, se deite. Se impore no chão e diga: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Diga a Deus o quanto miserável nós somos, rapaz. Aí vem um bando de gente aí que não sabe nem comer de mulher, quer ensinar a comer de gato, medir a intimidade que tu tem com Deus. Eu não posso medir a intimidade dele com Deus, eu não posso, porque eu não sei. É ele com Deus, irmão. Eu não posso, eu sei da minha, de mim. Então, pastor, eu amanhã vou botar um vídeo do que eu vou dizer aqui. Então, Deus, irmãos, Ele não é Deus de confusão. Veja aí, irmãos. 1 aos Coríntios. Veja aí, irmão. 1 aos Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 33. O que é que diz? Por que Deus não é Deus de confusão e de paz? Porque você viu o sábado retrasado? Deus deu uma revelação ao pastor João. O pastor João disse: pastor, vigie, porque alguém vai lhe decepcionar. Aí ele disse: como Deus não é Deus de confusão, vou logo dizer, a pessoa não está aqui.
Por que ele disse isso? Para os irmãos não ficarem com peso na consciência pensando que era alguém. Aí ele como um profeta que conhece o manual, disse: para Deus não é Deus de confusão. Quem se lembra disso, irmão? Agora aqui o que a irmã falou, que tem uma pessoa pregando, profetizando, aí se levanta outro. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz aqui, irmão. 1 aos Coríntios, capítulo 14, no texto que os irmãos leu. Olha o que Paulo diz aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 14. Olha o que Paulo diz aqui. Vejam só. Versículo de número 29 e 30. Diz o que, irmão? Falem dois ou três profetas, outros públicos, mas se outro que estiver aceitado ou revelado algumas coisas, cale-se o primeiro. Cale-se o primeiro. Ou seja, Deus me revelou, eu deixo o primeiro profeta terminar. Quando o primeiro profeta terminar, aí o segundo entra com a mensagem. Entendeu? Aí o segundo entra com a mensagem. Presta atenção. Mas tem que esperar uma vez. Escute aqui. Escute aqui, irmão. Escute aqui. A igreja, movimento pentecostal e blá, blá, blá. Aí se levantou um profeta e disse assim: eu sou o Espírito Santo. Vocês devem me adorar. Aí se levantou um outro profeta e disse: espera aí que eu sou o filho. Tem que adorar a mim. Aí se levantou o terceiro e disse: eu sou o pai, sempre os dois. Que é isso, irmão? Que é isso? O que é isso? É isso que estava acontecendo em Coríntios, irmão. Uma igreja tão fervorosa, tão pentecostal, mas totalmente bagunçada. Aí vem uma igrejinha dessa pequena, um camarada feito eu. Eu não me considero irmão, eu não vou nem tocar o nome dos pastores de renome, primeiro porque eu tenho respeito por eles. Para começar, eu tenho respeito por eles. Agora tem uma coisa, viu, irmão? Papai do céu me deu conhecimento e me deu sabedoria. Papai do céu me deu. E eu estou passando para vocês. Eu sou um modelo de ensinamento. Eu sou um modelo de ensinamento, pastor. Na minha casa ela não desanda. A minha casa não desanda. Eu como marido e como cabeça. Se sair do nível ela não desanda. Sabe por que ela não desanda? Porque Jesus Cristo, ele virou tudo dentro do templo de Jerusalém. Aí nós chamou o filho de ladrões e virou tudo. E disse mais: vocês não têm lido que na casa do meu pai é casa de oração? Lute pelo que é seu, segue pelo que é seu, o cajado está na sua mão, lute pelo que é seu. Porque se você for frouxo, se você for frouxa, Deus tira o que é teu e dá outro melhor do que tu. Entendeu, meu irmão? É assim, ela está me dizendo que é assim. Aí, feito aquele varão que pregou aqui no domingo, sobre Jonas, estou nem aí, tá não, deixa o papai pegar. É melhor cair na mão de Deus, porque ele aperta mais a frocha, porque ele fere mais cura, mas enquanto eu não puder cair na mão de Deus, é melhor. Eu prefiro a mão de Deus me alisando. A gente está falando aqui de profeta, irmão. Se auto-usa. Eu conheço um profeta que chegou para alguém e disse assim: Deus está mandando me dizer que tu és a namorada do meu filho. E não era, o profeta estava se usando.
Uma vez um profeta estava pregando, irmã Mari, na mesma congregação que eu estava dirigindo. E ele pregando, aí ele profetizou, e era Deus. Mas teve uma hora que ele começou a falar e não era mais Deus, aí eu puxei o busão dele. Aí ele parou e disse: aqui na igreja tem um pastor de verdade, que conhece quando Deus fala e conhece quando Deus para de falar e só fica o homem. Quando a gente foi saindo que terminou o culto, ele veio me perguntar: como é que o senhor soube? Como é que o senhor soube que foi Deus que parou ali? Eu disse: porque você tem o dom e eu tenho o manual. Eu tenho o manual. Você tem o dom, mas quem tem o manual sou eu. Você tem o dom, mas ele me diz como é que é do manual, meu irmão. Eu tenho um manual, irmão. Eu tenho um manual. Por que tu pede um carro pelo aplicativo, ele vem exatamente onde tu está? Porque ele vem pelo manual. Sai fora do manual, mano. Sai fora, mano, do manual. Eu estou falando aqui sobre o profeta. O profeta se auto-usa. Tem até uma música que diz assim: falar em nome de Deus e dizer para alguém que foi Deus que falou. Mentir em nome de Deus para dizer que era alguém quando Deus não mandou. Só para ganhar elogio de alguém. Não tem uma música assim, né? E merecer elogio de alguém, nem sei cantar. Mentir em nome de Deus. Tem gente que se usa, irmão, como profeta, quando não é o espírito do diabo que está usando o profeta. Agora eu vou contar e amanhã eu coloco no grupo. Eu tenho no meu celular. Vocês ouviram, não viram aquele negócio do cigarro? Que o pastor disse: profeta, então tem alguém aqui que fuma, e o pastor conhecia tudinho e sabia que eles não fumavam. Vocês não viram, não viram? Se tem, então levanta, diga aqui quem é. Peça a Deus para dizer quem é. Cadê que disse? Saiu, ó. Foi-se embora de cabeça baixa e arrastou uns 10 com ele. 3 dias depois, saiu a notícia que o profeta roubou 2 casas de pastores. Levou notebook, celular, carteira. O profeta. Que todo mundo vai atrás de profeta. Vai atrás de Bíblia, meu irmão. Bíblia. Onde tem isso aqui, ó? Isso aqui, ó. É isso aqui, ó. O profeta é de Deus, amém. Mas o profeta mente. O profeta se auto-usa, sai fora. O profeta de Deus, amém. Mas o profeta se usa para ganhar elogio, para ganhar tudo dos outros. Porque tem gente aí que diz: não, eu sou profetizo, se me der 5 mil, faço o Pix. Aí profetiza uma mentira, tu come. Deixa eu dizer, amanhã eu coloco no grupo. Ele viajou porque um pastor disse: pastor, tem uma pessoa aqui que é de Deus, viu? É de Deus. Ela disse: é tiro em queda, acontece. Só que faz mais de 1 ano que ela não vem para a igreja, entregou o carro e está lá, neutra. Olha a casa dela, ela não lava mais roupa, ela não toma mais banho. Se esse pastor, que não é, ele fosse um psicólogo, ele iria dizer: ela tá com depressão. E a depressão faz isso. Vamos lá na casa dela e for orar. Aí vamos orar, orar por ela, orar. E sabe o que aconteceu? Nada aconteceu. Aí ele saiu assim, ó. Deus, lá longe, tem alguma coisa errada comigo. O que é que está acontecendo? Porque eu estou orando pela irmã e não está acontecendo nada. Aí o Senhor veio, revelou e disse: volta lá. Ele foi. Pastor, vem cá de novo, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Irmã, Deus está mandando me dizer que esse tempo todinho que a senhora andou profetizando na igreja foi com profecia do espírito do mal. E ele veio e começou agora a lhe cobrar. Ela estava assim, ó. Ela ficava assim, o povo orando, ela assim. Aí a lágrima começou a descer pelos olhos, ela começou a piscar, ela começou a chorar. Vou voltar o vídeo amanhã, irmão. Sabia que tem profecias aí, irmão, que chega para separar vocês, separar o casal? Profecia para separar a igreja, profecia para acabar com a comissão,
Profecia para acabar com essa amizade. Tem, irmão, tem, mas o sangue de Jesus tem poder, meu irmão. E na igreja, Bíblia aberta, já está dizendo tudo, Bíblia aberta. Eu digo a Deus, se o Senhor ainda não me honrar, mas honre a sua palavra. Ele disse, a minha palavra eu honro, rapaz. Aleluia! Deve cantar, canta. Glória a Deus. Glória a Deus. Não honre não, Deus, o pastor não, mas honra a sua palavra. Eu não honro o irmão dele, mas a minha palavra eu honro. Eu não honro a comissão, mas a minha palavra eu honro. Eu posso não honrar a igreja todo dia, mas a minha palavra eu honro. Aleluia. 9 horas e 2 minutos. Ficamos de pé, vamos fazer uma oração pelo aniversariante. Nosso irmão Rui é o melhor presente que ele vai ter. Meu irmão, eu vou te dar uma profecia. Eu vou te dar uma profecia. E me garanto na profecia que eu vou te dar. Me garanto na profecia que eu vou te dar. Sabe por quê? Porque eu vou te dar essa profecia por aqui. E no próximo culto de doutrina, de hoje a 8 é o meu pastor. Está na escala. Eu vou pela escala. Não é porque eu sou. Veja bem o que eu vou dizer. O que eu vou profetizar por aqui. Essa palavra diz. Essa palavra profetiza que se tu desejares a Deus, andar no caminho dele e a honrar essa palavra, ele também fará o mesmo contigo. Ele também vai te honrar, vai te crescer, vai fazer do nome de Deus, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua vida. É só o começo. Está chegando agora. Para muitos aqui, até para as irmãs, tu ainda é menino, está aí no leite. Tu vai ver. Se tu se firmar mesmo, não der ouvido, se firmar, quem é Deus? Vai ver. Tu vai ver. Primeira coisa que ele vai fazer contigo, porque ele está me dizendo, Isaquiel, eu vou batizar ele no meu espírito. E ele vai falar língua. Faça a prova, irmão, se não é parinho. Faça a prova se vocês não estão sentindo. Você está brincando com Deus que eu estou trazendo ele para vocês, rapaz? Olha aqui, pastor. Só por ele, o presente é dele. Faça uma oração, pastor, por ele aí.